e conhecendo o Pai, sabendo que o Pai é santo, 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 sabendo que o Pai é santo, e um filho que não perdoa, não tem comunhão com o Pai, então Jesus vai dar muita importância a esse assunto. Então isso já nos dá um viés, que o perdão, tem perdão que é impossível, vamos dizer assim, é impossível perdoar, não é? É impossível também obedecer. Mas se tem uma ordem aqui para perdoar, se tem uma ordem na oração que ele nos ensina, do Pai Nosso, e ele termina, se vós não perdoardes aqueles que vos ofendem, meu Pai também não vos perdoará. Então se tem uma ordem, quando ele diz, ame os seus inimigos, dê a outra face, ore por aqueles que vos perseguem, se tem ordem, então é possível. Se torna possível por quê, irmãos? Por causa da graça. E o diabo sabe disso. Que é a graça. É a graça que nos faz, que nos ensina a obedecer tudo que Deus coloca como princípio. Então Jesus vai contar uma parábola aqui. Ele vai dizer assim: por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. Ele está contando uma história, uma parábola, ele está dando um exemplo. O que é o perdão? E começando a fazer contas, ficou bom o microfone, hein? Glória a Deus. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Guarda aí, 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. 10.000 talentos, irmãos. Saindo, porém, aquele servo, que acabara de ser perdoado, encontrou um dos seus conservos. Aquele servo tinha funcionários também, que lhe devia 100 dinheiros, 100 denários, em algumas Bíblias aí, traduções. Guarda esse valor, 100 denários. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. E Jesus termina assim, irmãos: assim vos fará também meu Pai, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Pode sentar, igreja. Terminando de ler uma história dessa, irmãos, se a gente não buscar entender
os valores que aqui foram mencionados, a gente não tem noção do que está sendo explicado por Jesus aqui. Os discípulos entendiam, eles entenderam. Então é muito necessário, quando a gente vai trazer uma palavra assim, trazer para o contexto nosso, para que nós possamos compreender o que valor é esse, que tamanho de dívida é essa. Então, vocês vão compreender na hora que eu terminar de explicar isso, que isso aqui é uma hipérbole. O que é uma hipérbole? É um exagero. Jesus está falando aqui de um exagero. Porque aqui está falando que esse servo devia para o seu senhor 10.000 talentos. Não é isso, irmãos? Vamos lá na época lá dos judeus. Nessa época aqui de Jesus. Cada talento vale, como se fosse hoje, 1 talento. 35 quilos de ouro puro. 1 talento. 10.000 talentos, 350.000 quilos de ouro. Nenhum judeu poderia dever essa dívida. É uma dívida imensurável. Voltando para o contexto lá da nação de Israel, seria juntar todos os impostos de todas as cidades vizinhas da nação de Israel por 13 anos. E olha que os impostos eram pesados. Por isso que os publicanos eram odiados. Pois bem, esse servo aqui, eu vou te pagar. Irmãos, para ele pagar essa dívida, ele teria que trabalhar, irmãos, 150.000 anos. Jamais. É uma dívida impagável. O que esse servo foi perdoado foi de uma dívida impagável. O que Jesus está dizendo aqui, que essa era a nossa dívida, que ele pagou por nós. Nós nunca vamos pagar. Agora vocês entendem que nós não merecemos nada que fizermos. Você quer agradar a Deus com os seus esforços, com a sua religiosidade? Ele não quer. Ele quer um coração obediente à sua palavra, um coração contrito, arrependido, porque nós não temos outra coisa para dar a Ele. E a única coisa que Ele nos pede em sua palavra é: filho meu, dai-me o teu coração, do jeito que você estiver. Eu vou transformar, eu vou fazer de novo, nova vida, nova criatura. Tudo vai se fazer velho e coisas novas se farão na sua vida. Irmãos, isso é constrangedor, isso é graça. Por isso que tem que constranger isso, irmãos. Ele nos perdoou, Ele nos tirou do inferno, da condenação, da ira. O inferno existe, irmãos. Não esquece disso, não. Nós estamos cantando aí que Jesus vem, estamos lendo, cedo venho sem demora. Irmãos, estão falando de céu, mas o inferno existe. O nosso Pai tem sofrido este mundo, essas eras todas, até que complete o número de remidos, porque as casas já estão prontas, nossas moradas já estão prontas. Com uma mão ele aplaca a ira dele. O inferno vai ser ruim, não é porque o diabo vai estar lá, não, irmãos. O inferno vai ser terrível, é porque é Deus que vai estar lá. A ira dele vai ser derramada lá. Mas enquanto ele aplaca a sua ira, para que não caia sobre os seus filhos que estão aqui, a sua igreja, que o Espírito Santo está guardando. Enquanto isso, a outra mão está aqui, ó, chamando: eis que tenho a porta aberta diante de vocês. Uma mão está chamando ainda, irmãos. Dá tempo. Dá tempo.
Porque na hora que ele abaixar as duas mãos, acabou. A palavra fala que nós não somos consumidos por causa da sua misericórdia. Por causa da sua misericórdia, que esse mundo não foi consumido ainda. Mas nós somos tão maus, irmãos, tão maus, que Deus tem que usar mecanismos para forçar o bem em nós. A doença é um deles. As perdas é um deles. Amadureça na fé para você começar a compreender os seus vales e o propósito deles, que é para transformar você, para te aproximar do Pai, para ter uma vida plena nele, abundante nele. Por isso que Paulo vai dizer lá aos Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 5, não se gloriem somente na presença do Senhor, por causa da presença dele, da graça, de tudo de bom, maravilhoso que ele nos dá. Mas gloriem-se também nas tribulações. Aí vem a faculdade no deserto. Gloriem-se nas tribulações, porque as tribulações vão produzir paciência. Está impaciente, irmão? Precisa de mais luta? Está formada a paciência, não, para esperar o tempo do Senhor na sua vida? Está impaciente? Então vai para o vale de novo. É assim que Deus tem que fazer com a gente, irmãos. Ele faz porque Ele nos ama, esse é amor. Porque o caráter de Cristo em nós é para nos fazermos pacientes, mesmo que nós não estamos vendo a resposta, o fim do túnel, ou ao contrário, tudo está dizendo não. Mas eu sou paciente. Eu sei esperar no tempo, no amor, na graça do meu Pai, porque Ele tem tudo no controle das suas mãos. E são só processos e vão passar. E esses processos é para cooperar para o meu bem. Que bem é esse, igreja? Até que Cristo seja formado em vós. Este é o seu bem. Este é o seu bem. As outras coisas, o que te é necessário, o Pai já prometeu. Ele já prometeu suprir as suas necessidades. Mas tem momentos que até as necessidades Ele vai ter que permitir a gente passar. Até as necessidades. Davi vai dizer lá no Salmo 23... que o Senhor é o meu pastor e nada me falta. E é verdade, irmãos, não falta nada. Não falta alegria, não falta vitória, não falta saúde, não falta emprego, também não falta tristeza, não falta doença, não falta desemprego. Vocês estão entendendo? Sabe por quê, irmãos? Porque o propósito dele em nós é de nos fazer filhos, Cristos. Jesus, ele foi o Cristo. Ele foi filho porque ele foi Cristo. O que é ser Cristo, irmãos? É oferta para este mundo. Resposta para este mundo. Nós somos salvos para salvar. Nós não somos salvos para Deus nos safar dos nossos problemas. Nós não fomos salvos para ter uma fé escapista, para escapar, para te fazer safar das suas tribulações. Não é o Evangelho de Cristo. Nós somos salvos porque nós somos a resposta para este mundo. A fé não é para mover Deus agora a meu favor. A fé agora é para me mover para Ele, para que os planos dele se cumpram em mim. A fé agora é para salvar o outro, para que o outro veja Cristo em mim. E o que é ser Cristo, irmãos? É dar a sua vida. O que é tomar a cruz, irmãos? Qual que é a chamada do Evangelho? Se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo.
Tome a sua cruz e me siga. Renuncie-se a si mesmo. Abra mão do controle, do desejo de controlar a sua vida, porque você não tem esse controle. Pertence a Deus. Chamamos Jesus de Senhor, Senhor, mas não sabemos nem o que significa. Senhor é dono, meu dono. Fomos comprados, preço de sangue de um rei, de um Deus. E quando Ele nos chama para sermos Cristos, Ele está formando em nós o caráter. Ele está formando em nós pessoas plenas e inteiras. O que é ser pleno e inteiro? Aquilo que Paulo nos fala quando ele diz: eu aprendi a ter abundância e a passar por necessidade. De todas as maneiras, com todas as formas, estou instruído tanto a ter fome quanto a ter fartura. Ó, Deus permitiu Paulo passar fome? Permitiu. Cadê o Anderson, gente? O Anderson tem a banana. Paulo passou fome. Amei seu testemunho. Irmãos, vocês perderam hoje de manhã. Foi maravilhoso. Estou completo. Eu estou inteiro. Porque eu sei perder. Eu sei ganhar. Eu sei ter. Eu sei não ter. Sei ter abundância. Sei passar por necessidade. Estou falando do apóstolo Paulo. O maior missionário do mundo. E por que Paulo? O que fez Paulo viver assim? Ele termina dizendo: porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, irmãos, o Senhor é o seu pastor e você não vai ter falta de nada. Ele não vai te deixar curioso de nada. Lembra lá de Jó? O homem mais rico do Oriente? No final, Jó estava no fim de um poço. Pele e osso. Pele garrada nos ossos. Perdeu tudo. Perdeu um filho, não. Perdeu uma filha, não. Perdeu os 10. 10 enterros um dia só. Perdeu tudo que tinha. Perdeu os amigos. Amigos falsos. Começaram a acusar Jó de pecado. Sabe aqueles amigos, quando você está passando por alguma dificuldade, fala assim: você deve estar em pecado. Porque crente não pode sofrer, não, né? Quando sofre é pecado, né? Crente pode adoecer, não, né? Se adoecer e Deus não curar, porque está pecando, né? É pecado. Eu passei por isso. Bullying. Bullying espiritual, irmãos. Os enfermos só. Esse livro aqui tem sido um soco no estômago de muita gente, viu? Porque o enfermo sofre. Porque tem homens e mulheres de Deus, crianças, passando por vales de enfermidades e sendo acusados que não têm fé. Por isso que Deus não cura. Pelo amor de Deus, irmãos, vamos ler Bíblia. Pelo amor de Deus. Sai desse evangelho falso, que não é bíblico. E no final, quando Jó perdeu tudo, irmãos, perdeu tudo. A única coisa que ele não perdeu, o que foi? Não, fala assim, palpável, visível. E é isso que ele queria ter perdido. A esposa, irmãos. Sabe por que Jó não perdeu a esposa? A esposa que, ao invés de ficar do lado dele, porque enquanto ele tinha dinheiro, ele serviu. Ele serviu. Os camelos lá, para ela passear no shopping. Enquanto ele tinha muito dinheiro, o homem mais rico do Oriente Médio, aí ele serviu. Quando ele perdeu tudo, e até a saúde dele, ele estava em chagas abertas, da cabeça aos pés, ele se coçava com telha. Fedia, irmãos. Fedia.
Que a mulher mandou ele amaldiçoar Deus. Amaldiçoa teu Deus e morre. Aquela ali ele queria ter perdido mesmo. Vamos lá, irmãos. Por que Deus não tirou a mulher de Jó? Vocês sabem? Por quê, irmãos? Há um mistério. Por quê? Cristiano, para de ficar sussurrando. Você ouviu essa pregação já nessa parte aí, né? Nada que Cristiano falar, eu vou levar em conta. Irmãos, sabe por que Deus não tirou a mulher de Jó? Porque eles eram uma só carne. Tem que passar junto. Vai aguentar firme. É uma só carne, irmãos. É uma só carne. Jó lá no final, depois que ele fez 16 perguntas a Deus, ele questionou mesmo a Deus. Jó estava firmado na fé, tá? Foi os amigos que balançaram a fé de Jó. Cuidado com os amigos que você tem andado. Ande com pessoas cheias de Deus. Ande com pessoas melhores que você. Porque na hora que você passar um problema, esse amigo pode te jogar no buraco. Esses amigos fez a fé de Jó desfalecer. Porque depois desses amigos acusarem ele, Jó estava bem, irmãos. Depois que os amigos acusaram ele começou a questionar Deus. Por que o Senhor não me fez um aborto? Por que o Senhor não me tirou? Por que você me fez nascer? Fez 16 questionamentos para Deus. Sabe como Deus respondeu Jó? Com 70 perguntas. Quem é você? Aonde você estava quando eu desenrolei o céu na palma das minhas mãos? Onde você estava quando eu fiz a minha mão uma concha e peguei toda a água que eu criei? Irmãos, 70 perguntas, Jó não respondeu nenhuma. Ele estava diante de um Deus poderoso, soberano, tratando com ele, fazendo ele ser um homem inteiro, pleno, sem falta de nada. Nessa hora, sem nada, sem nenhuma restituição, ele olha e fala: bem sei que nenhum dos teus planos são frustrados. Agora eu te conheço, não só de ouvir falar, mas agora no vale eu te conheço de andar contigo. Eu te conheço. Os vales é para isso, irmãos. Eu tenho 30 anos, tem 34 anos que o Senhor me converteu. Mas só tem 14 anos que eu conheço o Senhor. O câncer, através do câncer. Esse foi o poço que me fez olhar para cima e dizer: agora eu te conheço, Pai. Mas Deus, dentro do assunto, olha como é que o Espírito Santo é maravilhoso, irmãos. Passei para a história de Jó e vamos entrar no assunto do perdão. Oh, obrigada, Jesus, nem estava lembrando disso. Ele glorificou o Senhor ainda no vale. Isso importa para Deus, tá? Glorificar o Senhor enquanto você não tem a luz do fim do túnel. É sinal que você aprendeu a confiar. Aprendeu a descansar. Pode começar a glorificar o Senhor nos seus vales, irmãos, porque isso aí é sinal que a tua fé está amadurecendo. Glorifica mesmo que você não tenha resposta. Quando ele glorificou o Senhor, diante de tudo isso, sem os filhos, sem ninguém, sem cura, o Senhor dá uma ordem para Jó. O coração de Jó estava entulhado, amargurado, por causa dos seus amigos. Faltava uma coisa, irmãos, para Jó ser inteiro, pleno. Ele precisava perdoar aqueles homens. Por que eu falo isso? Porque a palavra vai nos dizer que Deus deu uma ordem para Jó de fazer um sacrifício em favor dos seus amigos. Isso é perdão, queridos. Vou não. Jó obedeceu. Jó sacrificou holocaustos
para que Deus perdoasse os amigos dele. Porque a ira de Deus se acendeu contra os amigos. Pode deixar que a justiça é Deus quem faz. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Romanos 12. Nós estamos tentando resolver as nossas coisas com a nossa própria justiça. Deus tira as mãos dele. Deixa Deus te honrar, querido. Deus vai te honrar. Deus estava irado com aqueles homens. Tocou no filho dele. Um homem justo e reto. Como começa o livro de Jó. Mas para limpar o coração de Jó, Jó teve que se mover e obedecer à ordem de Deus. Ele foi, sacrificou, perdoou os seus amigos. E assim ele estava livre. O que aconteceu depois disso, irmãos? Deus deu tudo em dobro para Jó. Deus é Deus abençoador. Vocês estão entendendo? Ele quer abençoar a sua vida. Ele não tem problema nenhum em dar vitória. Ele não tem problema nenhum. Ele quer te ver alegre, feliz na presença dele. Mesmo em meio às lutas que são necessárias. Ele não tem problema nenhum, irmãos. Deuteronômio 28. Se ouvires a minha voz e me obedeceres, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Não precisa correr atrás de bênção não, irmãos. Os sinais seguirão os que creem. Não precisa ir atrás de sinal não, irmãos. Tem gente andando atrás de ministérios para pegar toalhinha ungida, toalhinha suada, óleozinho, águazinha de Jordão, carnezinho de milagres. Presta atenção agora, igreja. Vamos viver evangelho. A mesa está posta. O banquete está posto. O pão vivo desceu do céu. Que nos alimenta, que nos fortalece, que nos cura. Ele é o pão vivo. Ele é a comida verdadeira. Não aceite comida estragada. Pare de aceitar e receber no teu coração evangelho falso. Deus tem muito, muito mais que você pensa e imagina. Mas Ele não vai passar por cima dos princípios. Olha a história de Jó. Deus deu tudo em dobro para Jó. A esposa não precisava dar em dobro, né, irmãos? É uma só carne, então é uma só. Porque tem marido aí achando que pode ter duas mulheres. Não, querida, é uma só. Deu tudo em dobro. Mas tem uma coisa que Deus não deu em dobro. O que foi, irmãos? Quantos filhos Jó tinha? 10. Então ele teria que ter recebido 20, né? Que a mulher tinha que ter criado 20, né? Deu mais 10 filhos para ele. Por quê, igreja? Isso é cura para quem perdeu filhos, viu? Porque ele não perdeu os outros 10. Jó foi um pai que cuidou dos filhos. Jó foi um pai que chorou pelos filhos. Jó foi um pai que se sacrificou. Se por acaso os filhos tivessem pecado, ele ia lá e orava por cada um deles, pedindo que o Senhor os perdoasse. Jó foi um pai presente. Jó foi um pai que cuidou. Por isso, quando ele perdeu os filhos, ele não ficou lamuriando. Ele só rasgou as suas roupas em sinal de adoração, de dor e de um homem que entendeu o propósito do Senhor. E ele disse: o Senhor me deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Diferente de Davi, o rei Davi, um pai ausente, um pai omisso, que não disciplinava os seus filhos. Aminon estuprou a própria irmã Tamar. Davi não fez nada. Absalão quis vingar, o pai não deixou. Pai omisso. Mais tarde, 2 anos mais tarde, Absalão matou o próprio irmão para honrar Tamar, que estava ali envergonhada, estuprada pelo próprio irmão. Absalão tentou tomar o reino à força do pai. O pai teve que fugir. O pai não fez nada.
E no final, quando Absalão morre, bem diferente de Jó, o que Absalão faz? Meu filho, quisera eu morrer no teu lugar, meu filho. Tarde demais, irmãos. Tarde demais, pai. Ore pelos seus filhos agora. Chore pelos seus filhos agora. Toma o teu lugar na tua casa, pai. Lidere a tua casa, pai. Seja homem na tua casa. Mas não é homem para mandar em mulher, não. A Bíblia não te autoriza isso, não, irmão. A Bíblia te ensina a amar a tua esposa como Cristo amou a sua igreja e deu a sua vida por ela. A Bíblia ensina que você é a cabeça da sua esposa, porque Cristo é a cabeça da igreja. E como cabeça da igreja, Ele deu a cabeça a prêmio por ela. Morra pela sua esposa, se for preciso, irmão. Faça da submissão da sua esposa algo suave e leve para ela. Porque tem muito Hitler dentro de casa usando Bíblia. Ditadores. Está em pecado. A submissão da mulher é algo maravilhoso. Se você, esposa, não consegue ser submissa ao teu marido, você não é submissa a Deus. Porque essa ordem veio de Deus. É um mandamento de Deus. E ser submissa não é ser capacho. Não é estar debaixo dos pés. Deus colocou ao lado, como auxiliadora. E Deus usa uma palavra hebraica quando Ele diz que Eva seria auxiliadora. É uma palavra que Ele usa para Ele mesmo, como auxiliador. Olha, queridas, olha a nossa missão. Como Deus nos auxilia. Com seu amor, com sua graça, com seus conselhos. Nós somos capacitadas pelo Espírito Santo para sermos auxiliadoras, para estarmos ao lado dele, ensinando ele a como liderar a sua casa. Para muitos homens isso é difícil, irmãs. Sabe por que Deus lá no começo fala para o homem? Deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher e torne-se com ela uma só carne. Por que Deus não fala, deixa a mulher, seu pai e sua mãe, né, Sara? Porque para a gente é muito mais fácil. A gente já nasce com esse instinto de deixar o pai e a mãe, formar o seu lar, constituir família. O homem não. Quem é mãe de meninos aí sabe. Mulheres, mães de filhos. Toma muito cuidado. Tem pesquisa aí científica, não é cristã não, mas que vai ao encontro da palavra de Deus. Freud lá atrás falando para os pais cortarem o cordão umbilical do filho da mãe. Porque a mãe tem dificuldade de soltar a cria. Eu sei que quando eu casei com o Alisson, foram a mãe e 3 cunhadas. Foi fácil não, irmãos. Quando o Ares casou, ele passou uma semana quase em depressão. Vontade, saudade da casa da mãe dele. É difícil para os meninos. Porque os filhos, os homens, nascem literalmente para serem filhos. A mulher não nasce assim, ela nasce para ser mãe, esposa. E hoje, por causa da conjuntura, até mesmo por causa do contexto de Porto Velho, eu fui informada que a oportunidade de emprego, às vezes, é muito maior para mulheres do que para os homens. Que maravilha que as mulheres estão tendo, né? Oportunidade de se colocar na profissão, no trabalho. Mas isso não te dá autoridade para mandar na sua casa, nem no seu marido, não. Você ganha mais que o teu marido, isso não te dá autoridade para mandar nele, não. A autoridade da casa é do seu esposo. Mas para que ele acerte na direção, nos conselhos, nas tomadas de escolhas, de decisões, aí que nós entramos. Porque submissão não é ser omissa, não, querida. Submissão é dizer assim, amor, quando eu chamei de Ares, porque eu estou brava.
amor, eu acho que isso não vai dar certo. Vamos orar mais um pouco? Mas por dentro de mim está fervendo para dizer assim, nós não vamos fazer isso. Mas não é assim, queridas. Deus me ensinou. Não tira o controle das mãos dos homens, não, tá? Que o trem fica feio para você. Cresceu com o controle na mão, né? Mamãe deu. Vai com calma. Pede sabedoria para o Espírito Santo. Lá atrás, vamos fazer 22 anos de casado. As diferenças um do outro servem para nos moldar, sabia? As diferenças do Ariston na minha vida forjou o caráter, tem forjado o caráter de Cristo na minha vida. E vice-versa. Lá atrás, quando alguma coisa estragava, eu já começava a porrinhar, né? Amor, a descarga, perdeu pressão. Arruma logo, tá? Mandei, ó. Menino, pra quê? Ficava um mês. Vou chamar meu pai, amor. Meu pai não pode mexer em nada ali, meu pai é gambiarreiro. Seu pai, não. Mas era assim, já custei entender isso. Hoje eu falo assim, ó. Amor, a descarga perdeu a pressão de novo. Amor, a gente é na hora. Vocês estão entendendo? No mesmo dia ele arruma. É lindo a submissão, irmãs. Mas tem maridos que é só Deus, tá? É só pelo Espírito Santo, irmãs. Tenha paciência. Tenha paciência. Ô, varão, a tua mulher que trabalha até mais que você, qual o problema de você arrumar a cozinha? Vão ser libertos do machismo? Nós estamos aí lutando contra a agenda feminista, essa coisa maligna, que é a agenda feminista, mas vão ser libertos do machismo, que não é de Deus, não. Jesus libertou uma cultura do machismo da forma que ele tratou as mulheres. A prostituta, a samaritana, e assim ele tratou, ele cuidou, ele amou. Deixou sentar nos pés, como Maria. Mulher não podia chegar perto de homem quando estava ensinando, não, era proibido. Mas Maria sentou aos pés dele. Vamos aprender com Jesus. Nos deveres domésticos lá de Efésios, a ordem para você, varão, é ter a mente de Cristo. Ter a cabeça de Cristo. Para que você seja a cabeça da tua mulher. Assim, amados, um lar funcional faz com que os filhos consigam levemente honrar seus pais. Como a honra é mais fácil quando os pais se respeitam, quando os pais se perdoam, quando os pais dão a outra face, quando os pais têm a mente de Cristo, quando os pais são convertidos. Porque dois cristãos casados não vai garantir um casamento cristão, não. A casa tem que estar cheia do perdão, do amor e da misericórdia. É isso que a palavra nos ensina. E o Espírito Santo está aí para isso. Enchei-vos o Espírito Santo. É Ele que vai nos conduzir para um lar saudável. Mas a família está sendo tão atacada, queridos, tão atacada, que no final, quem perde nessa casa vazia, e Jesus vai dizer lá em Mateus 12, que a casa vazia, quem habita nela é o diabo. Ele fala, eu habito na casa vazia. Lê lá para você ver. A casa pode estar linda, adornada, mas se estiver vazia, ele habita nela. Vazia do perdão, vazia do afeto, vazia do amor, vazia do respeito, vazia dos valores cristãos, vazia do pai, vazia da mãe. Deixa a casa vazia. Olha o aumento da homossexualidade aí. Vocês não estão entendendo, não? Por que esse marxismo virou cultura? E essa cultura tem enfraquecido as famílias. Porque Satanás ele tem um projeto de destruir a família. E formar um lobby de homossexuais. Fazer deles idiotas úteis. Assim como as feministas. Isso é um plano satânico, irmãos. Nós temos lidado com homossexuais que choram comigo, com Ariston. Vai contar do lar dele, vai contar do pergunta do pai. A maioria fala, eu odeio meu pai. E a mãe, vai ver a mãe autoritária, insubmissa. Não vamos colocar culpa em ninguém, não. Isso é falta de conhecer o Evangelho. Porque a verdade liberta.
Você está aqui para ser liberto. Porque dá tempo ainda, amados. Dá tempo ainda. Crianças, meninos, principalmente meninos, eles perdem a identidade sexual na infância. É na infância que o diabo está roubando. Por que está tudo pronto já para as escolas? Já receberam. As crianças já estão sabendo o que é ideologia de gênero. Já foi catalogado. Tem um WhatsApp aí rodando, você deve ter recebido já. Já foi catalogado, irmão, 70 tipos de gêneros. Não é só o gay, a lésbica, o travesti, o bissexual, o transexual. Não, 70. Enquanto nos Estados Unidos é 55, o Brasil, o promíscuo, são 70. Ou seja, pedofilia entra, zoofilia entra, sexo com animais. Vocês estão entendendo, irmãos, os planos de Satanás? Enfraquece a família, enfraquece a nação, enfraquece a igreja. Nós estamos distraídos demais dentro da igreja. E o diabo enfraquecendo a sua casa. Irmãos, nós temos autoridade para perdoar. Filhos, seja qual foi a marca que ficou, o trauma que ficou, mas só há libertação no perdão. Perdoa, pai, perdoa, mãe. Pais, perdoem seus filhos. Cônjuges, perdoem um ao outro. Em nome de Jesus. Para que sejais sarados, curados. Não tem outro caminho, igreja. É o caminho do perdão. Tome a cruz, é fazer o que Cristo fez dela. O que Cristos fazem na cruz? Perdoam, amam, se entregam. Façam isso por sua família. Lá em Êxodo, quando Deus vai libertar o povo dele da opressão do Egito, ele dá uma ordem. Na saída, antes da saída, na última praga, a morte dos primogênitos. Irmãos, que revelação! Lá no princípio. Por isso que o Antigo Testamento são sombras para a nossa vida agora, para vivermos. Deus dá uma ordem. Cada família vai se reunir. Não mandou juntar a congregação, não, irmãos. Olha a revelação. Cada família se reúne em sua casa, com um cordeiro à mesa, com ervas amargas. A família pequena, junte-se com uma família maior. Se reúnem ali. Mas o cordeiro, quem é o cordeiro, igreja? Jesus Cristo. Eis aí o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cordeiro à mesa. O sangue aonde, igreja? Nos umbrais das portas. Enquanto o anjo da morte passava lá fora, o cordeiro governava lá dentro. Entenderam a revelação? Família, mesa. Comece a curar a tua casa voltando para a mesa. Nem que seja uma refeição ao dia, faça a mesa. Amada, põe uma toalha na mesa. Coloque os pratos ou as xícaras. Faça um cafezinho. Compre um pão ou faça um bolo. Faz um mexidinho, faz uma comida ou uma sopa, seja o que for. Mas senta à mesa. Orem juntos. É doloroso quando eu vou dar palestras para adolescentes na escola. E eu pergunto para aqueles meninos, mais de 400 meninos, meninas, quem come à mesa com os pais? Dos 400, 300, levantam a mão, 10, 9, 5. Mas onde vocês estão comendo? A gente já sabe. Na sala, no quarto, em frente à tela do computador. A esposa no celular, o marido no outro celular. Nunca estivemos tão conectados e nunca fomos tão solitários.
Filhos órfãos com pais vivos. Filhos órfãos dentro do quarto. Queridos, não deixe porta trancada do seu filho. Coloque a casa em ordem. Teu filho não pode ter privacidade na sua casa. Enquanto ele estiver debaixo da tua autoridade, do dinheiro que paga as contas dele, é você que tem autoridade na casa. Porta de filho, de quarto, tem que estar aberta. No máximo fechada, sem trancar, para trocar de roupa. Mas trancada não. E se ficar aborrecido, tira a chave da porta. E se bater o pé e vir com rebeldia, tira a porta. Deixa sem porta. Não pode, igreja. Tem criança suicidando dentro do quarto. Tem criança aprendendo satanismo em grupos de Facebook, WhatsApp. O diabo não está brincando com nossa casa, não. Enquanto isso, eu estou aqui, ó. Me deve só 100 denários. Isso não é nada não, queridos. Você pode perdoar. Não, mas foi grave. Que grave? Vamos lá, vamos no grave, então. Eu perdoei o assassino do meu primeiro marido. Coisa impossível de perdoar. Mas eu morri. Enquanto eu não perdoei, se cumpriu na minha vida o que está escrito em Hebreus 12:15. Cuidado. Cuidado. Para que não sejais privados da graça de Deus, que, brotando uma raiz de amargura em seu coração, vos perturbe. Raiz, tá? Uma sementinha, uma palavra de ofensa que você recebeu hoje. Libera teu coração rápido, perdoa logo, porque essa sementinha vai virar uma raiz. Vai brotar. Vai te perturbar. Aí você vai acordar com esse ofensor. Você vai dormir com esse ofensor. Você vai sentar à mesa, esse ofensor vai estar junto com você. Você vai viajar, esse ofensor vai junto. Está preso em você. Libera essa pessoa em nome de Jesus. A minha mãe viu que eu estava perdendo a minha vida na minha viuvez, com uma criança de 2 anos e meio para cuidar. Eu ia para a igreja, o que antes eu sentia, a graça, a presença de Deus, de poder chorar e quebrantar, acabou. Acabou. Sabe por quê? Porque o Senhor, Deus, meu Pai, me entregou na mão dos atormentadores. Deus é justo, igreja, mas Ele é justo com Satanás também. Satanás é legalista. E ele tem a força que nós damos a ele. Ele age por concessões. Se eu consinto, ele vai agir. Como eu vou consentir? Desobedecendo a palavra de Deus. Ele está ao derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. E é tão fácil para ele, porque ele conhece a Bíblia e nós não. Ele sabe que a graça é tudo para nós. Ele sabe que a graça é o ar, é mais que o ar que nós respiramos. É impossível viver sem a graça. É impossível viver sem Deus. E ele sabe disso. E ele sabe que se uma raizinha, uma sementinha, então ele tem seus instrumentos. Aí a crente fala assim: eu não. Deus usa a gente também, irmãos, para lançar sementinha na vida dos nossos filhos, com palavras ofensivas para o nosso marido, para entulhar o coração da nossa família. Aí ele perturba todo mundo. Casas em guerra. O diabo está brincando não, irmãos. É muito sério. Aí minha mãe viu isso e falou assim: minha filha, perdoa logo, rápido. Mãe, eu não consigo. Não teste de conseguir, não. Se Deus te ordenou, é porque é possível. Ele te deu autoridade para perdoar, então perdoa. Perdoa, porque a ferida, ele vai curar. Libera esse homem. Libera esse assassino. Eu estava na audiência. Liberei. Não podia chegar perto dele, mas de todo o coração, irmãos, eu orei: Senhor, me ajuda. Porque quando a gente toma uma decisão, porque perdão é decisão. Perdão não é sentimento, queridos. É uma decisão. Não espere vontade de perdoar. Não tem essa vontade, não existe isso.
Por isso que o Espírito Santo tem que estar em nós. Porque Ele que vai nos dar essa força, essa autoridade em Cristo para fazer isso. Então basta você orar. Eu falei, Senhor, gere em meu coração, para que eu perdoe de todo o coração este homem. Irmãos, Deus derramou uma compaixão no meu coração pela vida dele. Eu escrevi a carta e falei, eu te perdoo. Mas se arrependa para que Deus te perdoe também. Mas você está livre. Eu te libero. Irmãos, aconteceu o quê? O que acontece no Vale de Baca, do Peregrino? O poço está entulhado, céu cerrado, seca, não chove. Agora o poço está limpo, choveu, irmão. Choveu, igreja, nos meus poços. Choveu o Aristo, irmãos. Oh, chuva abençoada. Se eu retesse aquele perdão, irmãos, não ia te desencalhar, né, amor? Deus é bom, viu, amor? Misericordioso. Irmãos, para a gente poder encerrar, nós estávamos numa conferência de mulheres lá no Paraná. Eu estou autorizada para falar e até dar um nome. Histórias que eu conto no púlpito, irmão, são autorizadas. Temos muitas histórias. E essas histórias ilustram bem o que nós estamos falando. E o tema daquele congresso por 3 dias era 70 vezes 7, o caminho da liberdade. O caminho para a liberdade, perdão. Então, ministrei de manhã, tarde e noite. E nos intervalos, ouvi as irmãs, as mulheres, as jovens. Pensa, irmãos, pensa nos cânceres que foram sendo vomitados. Porque elas entenderam um outro princípio, eu quero que vocês aprendam, se você ainda não sabe. Quando nós confessamos a Deus os nossos pecados, é para Deus nos perdoar. Essa confissão é vertical. É uma ordem. Não acabou, não. Só que lá em Tiago 5,16 vai nos ordenar confessar as nossas culpas uns aos outros. Para que, orando uns pelos outros, nós sejamos sarados. Olha. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, ou seja, não é qualquer pessoa que você vai sentar e confessar os seus pecados, as suas culpas. Por que Deus manda falar? Porque o falar traz cura. O falar sai do oculto. O falar tira das mãos do diabo a força que ele tem. E esse é o princípio da terapia também. Falar traz cura. Procure uma irmã, se você é mulher, ou um irmão, se você é homem, cheio de Deus, com fruto. Fruto, árvore que dê fruto. Conheça a árvore pelo fruto. Se for um homem de Deus, uma mulher de Deus, senta e vomita esse câncer. E foi isso que aconteceu com uma das mulheres, todas, né? Mas essa em especial. Essa veio para a igreja do Senhor, quando eu prego sobre o perdão. Amargurada, na cara dela, você vê a amargura. A pessoa amargurada, ela é no semblante, irmãos. A pessoa amargurada, Hebreus 12 vai dizer que ela contamina todos que estão em volta dela. É uma pessoa amargurada. É uma pessoa que não sorri para você, é grossa, é fria, insensível. É isso que esse câncer faz. A pessoa está morta em vida. Ela estava assim, em sequidão de alma. E falou comigo assim, Maricela, eu não consigo perdoar. Eu não perdoo. Então me fala o que é que você não consegue perdoar. Na hora que ela ia falar, os lábios dela cerraram. Irmãos, eu vi na minha frente o diabo cerrar os lábios daquela mulher. Eu falei, em nome de Jesus, solta a boca dela. Aí ela começou. Ela foi estuprada aos 10 anos de idade. Por um marginal. Aquela criança sofreu muito, irmãos. No momento que ela relatava, eu fiz igual Jesus fala com a igreja de Éfeso. Lembra onde foi, volta
e arrependa. Voltei com ela, trilhei tudo com ela. Precisava, irmão, sabe por quê? Porque o que se enterra vivo não morre. Estava lá enterrado há 32 anos. 42 anos, na verdade. Ela já tinha 32 anos de casada. E ela contou tudo. Na hora que ela foi contando, eu comecei a chorar. Eu chorei com ela contando e eu chorando. E eu falando, Senhor, o que eu faço, Senhor? Que palavra, que não tem palavra humana para isso, meu Pai. Só o Senhor conhece a dor dela. O que eu faço, Senhor? Não sou psicóloga, não tem curso nenhum. E não precisa, irmãos. Quem tem o Espírito Santo, irmãos, palavra humana não resolve. A terapia é uma bênção, irmãos. Minha filha é psicóloga. A terapia mostra onde está o problema, mas não tira. Quem cura é Deus. A terapia é uma bênção. E quando eu fui orando e ela contando, o Senhor me deu uma visão. Eu vi uma bola de pus, bem amarela, um balão de pus. Quando eu perguntava ao Senhor o que eu faço, Ele me mostrou esse balão de pus. E falou assim comigo, filha, fura e espreme. É o que eu estava fazendo. Tem pessoas sofrendo na sua casa que só precisa dos seus ouvidos, querido. De um tempo lá no seu serviço, no seu trabalho. Presta atenção. Desliga um pouco desse celular. Presta atenção na sua volta, crianças, adolescentes. Presta atenção, amados. Tem gente que só precisa que você ouça um pouquinho para aliviar a alma, para trazer cura. E espreme. Espremer é trilhar com ela e sentir a dor. Isso é misericórdia. O que Jesus fala? Misericórdia eu quero, não sacrifício. Jesus quer saber da sua religiosidade, não. Do seu culto oferecido a Ele, não. O seu culto começa quando você se importa com o outro. Quando você ama o outro. Isso é o culto, queridos. Chegue aqui já com o culto pronto. Amando a Deus no outro. Depois que espremir, aí o Senhor vai e fala na visão, porque a ferida eu curo. E naquele longo período ali com ela, eu fui levando ela a também se colocar no lugar daquele homem. Que só Deus conhece a história dele. Nada justifica isso, irmãos. É monstruoso. A pedofilia, o estupro, homens que batem em mulheres. Isso é monstruoso. Mas ela começou então a ver com os olhos da fé. Aquele homem convertido, arrependido. E ela conseguiu perdoar ele. No momento do perdão, o semblante da Dalva muda. É a Dalva, Silvânia. O semblante da Dalva muda. E ela começa a orar por ele. Na hora que ela começa a orar por ele, gente, eu tenho uma visão com a Dalva. Eu vejo ela de vestes brancas debaixo de muitas águas. Não se ouvia outro som que não fosse das águas. A voz do Senhor. Agora era a voz do Senhor que estava no comando dela. Irmãos, aquela mulher, eu passei com ela 2 anos em processo de cura. 2 anos, ela perdoou. O caminho estava livre. Porque enquanto ela não perdoou, aos 12 anos de idade, nunca mais pisou na escola e nem na igreja. Tentou suicídio várias vezes. Eu vi as marcas no corpo dela. A morte fugiu dela. Entrou no lesbianismo. Natural o caminho que ela percorreu para o lesbianismo. Uma mulher ferida dessa forma. Muitas mulheres vão para o lesbianismo por causa disso. Saiu do lesbianismo. Casou-se com um bom homem. Constituiu família. Crente, tá? Crente. Ia na igreja todos os dias. Mas um câncer na alma estagnou a vida dela todinha.
lá naquele encontro, ela já estava lá com as passagens compradas, porque quando voltasse para casa, a mala estava pronta, porque o diabo falou para ela que ela tinha que deixar o marido e a filha, porque ela era um estorvo na vida deles. Que ela não merecia eles. O cenário da destruição da vida dela, o diabo já tinha pronto. Mas o nosso Deus do antes também já tinha pronto, desde a eternidade, a vida que Ele tinha para ela. Ela contou que quando ela chegou em casa no domingo, o marido tinha posto a mesa, feito almoço. Viu, maridos? A filha recebeu ela com um beijo, um abraço, saudade, mamãe. Aquela mulher quebrantada, correu para o quarto, rasgou a passagem, não deixou o marido nem saber disso. Mas as sequelas, a ferida, caminhei com ela por 2 anos. 2 anos, irmão. Sabe como terminou essa história? Não terminou, não. Tivemos lá no Paraná agora. Hoje a Dalva é casada com o marido, hoje é um pastor. Ela é a esposa desse pastor, um instrumento de cura. E nós estivemos pregando lá na igreja deles. Pensa uma mulher de Deus. E ontem ela me manda um WhatsApp, e eu vou encerrar, ela dizia assim, chorando, eu chorei, lógico. Ela parou de estudar, lembra, aos 12 anos de idade, ela voltou para a escola. E quando ela falou que ia voltar, estava morrendo de medo. Pediu lá no Vale de Baca oração, como é que ia fazer, mais de 50 e tantos anos de idade, morrendo de medo. Eu falei, minha filha, entra para aquela escola, porque você vai ser um instrumento de cura lá dentro. Deus não vai perder tempo, não. Você vai ser uma cristã disfarçada de estudante. Irmãos, ontem, a professora, por causa do Setembro Amarelo, né, por causa da questão do suicídio, ela pergunta para a classe quem havia, se havia ali alguém que conhecia alguém que havia tentado extirpar com a própria vida, né, exterminar com a própria vida. E ela foi, levantou a mãozinha. Quem que você conhece, Dalva? Não, sou eu. Aí a turma já ficou assim, mas como assim? Então conta pra gente o que leva a pessoa a querer suicidar. Aí ela contou a história dela. Ah, irmãos, pensa numa sala de aula que a glória de Deus desceu ali, lágrimas e lágrimas descendo na vida daqueles homens e mulheres de jovens. Irmãos, Deus não quer só te libertar desse cativeiro, que Deus, Ele mesmo, não é Satanás não, meu Pai, vai te entregar a atormentadores. É inadmissível você receber o perdão da cruz e negar o perdão para o outro. É inadmissível. Então não é Satanás não, ele te entrega nas mãos dele mesmo. Irmãos, ele não quer só te libertar não. Ele quer te fazer um instrumento de poder, de cura, para aqueles que estão atravessando o mesmo vale que você está. Irmãos, em nome de Jesus, toma posse disso. Deixa Deus chover nos seus poços. A porta está aberta. Hoje eu não vou fazer o desafio que eu fiz ontem, porque o desafio que eu quero fazer agora é para toda a igreja. Eu sei que o Espírito Santo passeou com vocês aí em vales escuros, sombrios. Que vocês saiam daqui, irmãos, com essa consciência liberta. E peça perdão. Seja por telefone, se for longe. Se quiser pegar um ônibus, um carro, vai aonde essa pessoa estiver. Peça perdão. E perdoe também quem te ofendeu. Não importa a ofensa. 100 denários, tá? É 100 denários. Perto de 10.000 talentos, é 100 denários. E Deus te dá autoridade para perdoar. Em Cristo Jesus. Na cruz, Ele nos deu essa autoridade. Perdoa eles, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Você sabe, irmãos. Você tem consciência. Você é indesculpável diante dessa palavra. Por isso que você tem autoridade em Cristo Jesus para sair dessa casa hoje e resolver a sua vida com Deus. Porque o Pai te espera.
O Pai tem plano para a sua vida. O Pai tem projeto para a sua vida. O Pai quer salvar a sua casa, a sua família, o seu casamento, a sua vida, os seus filhos. Amém, igreja? Fecha os teus olhos. Aleluia, Pai. Oh, Pai, estamos diante de Ti, Senhor, com o coração apertado, meu Deus. Eu sei, ó Deus, que não é fácil receber uma palavra desta. Mas o Senhor se importa conosco. O Senhor tem anseio de curar a Tua igreja. Curar Teus filhos, Pai. Torná-los livres. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, que não saia um sequer daqui sem colocar essa palavra em prática. Que os meus irmãos e irmãs, Senhor, sejam livres para viver a vida abundante, ó Deus. A vida plena, ó Pai. Ainda nesta vida, Senhor. E 100 vezes mais para toda a eternidade. Ó Deus, liberta o Teu povo nesta noite. Cura, Senhor, feridas aqui, ó Deus. Ajuda, Senhor, Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito que convenceu nessa noite. Aperfeiçoa esta obra em cada coração, Senhor. Que as famílias, ó Pai, sejam libertas das mãos de Satanás, Pai. Homens e mulheres obedeçam a Tua palavra, Senhor. Filhos honrem seus pais. Para que a vida, Deus, abundante, seja vivida na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém, igreja. Deus abençoe os irmãos.